Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para compartilhar os nossos estudos das cartas de Paulo. Já estudamos a carta pessoal a Filemão e estamos iniciando os estudos da carta pastoral a Tito. Já temos um vídeo aqui que são as primeiras partes das saudações e vamos então dar sequência. E hoje o objeto dos nossos estudos desse vídeo são os versos de 5 a 9. Estamos estudando verso a verso, em alguns momentos palavra por palavra, para podermos ampliar o nosso entendimento daquilo que Paulo estava passando para o cristianismo primitivo, o cristianismo primórdio, aquele inicial, que é o que nós estamos tentando beber nesta fonte de conhecimento, de entendimento, para que possamos utilizar no nosso dia a dia hoje. E veremos que muitos dos ensinamentos ali contidos nessas cartas temos, podemos e devemos utilizar no nosso dia a dia. Então, vamos já compartilhar aqui o nosso estudo. Muito bem. Então, as cartas de Paulo, Epístola a Tito. Essa aqui é uma das cópias mais antigas que encontramos para poder compartilhar. E conforme nós estávamos falando sobre a estrutura, né, das cartas da divisão, nós já estudamos a saudação inicial, que vai dos versos do capítulo 1, né, do verso 1 ao 4. Então, isso nós já estudamos, já temos aqui na playlist do canal, né, a playlist sobre a carta a Tito. E agora vamos iniciar esta parte que é de responsabilidade dos dirigentes, né, daqueles que estão conduzindo ali, estavam conduzindo as igrejas nascentes. Lembrando sempre que para o cristianismo primórdio, igreja significava a reunião de um agrupamento na residência de alguém, na casa de alguém, para poder orar, estudar as escrituras, entender os ensinamentos do Cristo. Então, nessas igrejas, né, que Paulo ia fundando, ele sempre deixava alguém ali como responsável, e essa carta vem muito na direção disso, mas ela serve para todos, não apenas para os dirigentes. E hoje nós estamos aqui no capítulo 1, no verso, né, eu começo no verso 5 e vamos até o verso ou versículo 9. E depois tem a conclusão aqui com como viver guardando a esperança, né? Então, todo esse trecho aqui que vai do capítulo 2, do verso 11, até o capítulo 3, no verso 15. Então, para a gente poder, perdão, para que a gente possa relembrar, retomar, vamos passar aí os versos de 1 a 4 novamente, depois nós vamos ler os versos de 5 a 9, e aí nós vamos de versículo, de verso a verso, e tiramos alguns ensinamentos, algumas palavras, alguns entendimentos de cada verso. E vamos lá então, verso 1 do capítulo 1, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade, na esperança da vida eterna prometida antes dos tempos eternos pelo Deus que não mente e que, no tempo próprio, manifestou sua palavra por meio da proclamação de que fui encarregado, por ordem de Deus, nosso Salvador. Tito, meu verdadeiro filho, na fé comum,
graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e, ao mesmo tempo, para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser como te prescrevi, homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação, porque é preciso que, sendo econômico das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem irascível, nem beberrão ou violento, e nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que o contradizem. Então, até aqui vai ser o nosso objeto de estudo desse vídeo. Lemos e lembramos, né, que os versos de 1 a 4 já temos um estudo, um vídeo específico falando de verso a verso, e iremos iniciar aqui no verso 5 hoje para podermos irmos verificando os ensinamentos, a doutrina do cristianismo primitivo, primórdio, lá do século I, que Paulo vem passando para todas as igrejas e principalmente para Tito, que a gente viu aqui, né, no verso 5, estava encarregado da igreja de Creta. Então aqui ele vai falar o que o presbíteros, ou todos, né, podemos usar como todos da comunidade cristã, não tem que ser o comportamento e o que tem que ser o comportamento. Então aqui Paulo ele está dando indicações qual é o perfil do verdadeiro cristão, daquele que vai falar em nome de Deus e de Cristo. É bem interessante porque no cristianismo primitivo as pessoas precisavam, de certa forma, transformar, né, o pensamento de outras culturas milenares também, de outros pensamentos, de outra forma. Então, Paulo, ele prescreve aqui nessa carta, que nós vamos estudar hoje, o perfil de como que tem que ser esses líderes, aquele que vai conduzir as igrejas. Então, vamos lá, vamos para o verso 5, vamos voltar agora no verso 5 e irmos versículo a versículo, fazendo os comentários. Então, o verso 5, eu te deixei em Creta para cuidares da organização e, ao mesmo tempo, para que constitua presbíteros em cada cidade. Então, o responsável de fazer a propagação e formação de novos líderes cristãos, né? Tito tinha essa responsabilidade ali em Creta, na ilha de Creta. Nós buscamos e verificamos nos estudos, né, que vamos fazendo, que não tem menção nenhuma nos Atos dos Apóstolos sobre a ida de Paulo a Creta. A gente não vê em nenhum momento, né, esse pontuamento, essa referência. Então, a referência que temos é aqui na carta de Tito, né, que vai falar sobre isso, mas não temos referência anteriores, né, ou posteriores de Paulo em Creta. Mas é bem interessante porque se há uma igreja em Creta, é claro que Paulo esteve em Creta de alguma maneira para poder deixar ali e fundar, né, fazer a fundação, dar os fundamentos do início da igreja cristã
em Creta, lembrando sempre que igreja não era uma construção, a ideia lá primitiva era a reunião de pessoas com o mesmo ideal, voltado aos ensinamentos do Cristo, na casa de alguém. Sempre essa referência é importante porque, com o passar do tempo, igrejas virou templos suntuosos, gigantescos, lindos, maravilhosos, né? Como a gente pode ver lá na Capela Sistina, no Vaticano, né? As pinturas, né? As esculturas. Então, é como se fosse até algo para você visitar como um museu, né? Com obras de artes e etc. Mas aqui a ideia era bem voltada mais para religiosidade interna e a difusão do cristianismo primitivo, né? Não que nesses templos gigantescos, lindos, maravilhosos, não tenha também a religiosidade, não é isso que estamos falando, mas nós estamos falando da simplicidade inicial e primitiva do cristianismo. Perdão, pessoal. Então, aqui vemos que a tradução que estamos trazendo aqui, sempre gosto de lembrar, é da Bíblia de Jerusalém, e lá ele deixa na Bíblia, ele deixa aí uma nota B, né, na organização, e vamos falar um pouquinho dela, né? Paulo, como tinha por hábito, lançar as bases da evangelização, deixando outros a cuidar de o cuidado de a complementar. Então, ele lançava as bases e alguém ficava ali complementando, e é isso exatamente que está aqui nesse verso 5, Paulo falando para Tito, né? Ó, agora você tem que organizar, eu deixei você para fazer organização, e essa é a nota da Bíblia de Jerusalém, desse verso 5. Se a gente pegar aqui também presbíteros, né, do grego koiné, prebíteros, também bem parecido, né? Muda só a grafia. E quando a gente vai buscar o significado dessa palavra, né, lembrando que as escrituras do Novo Testamento, da Bíblia cristã, elas foram feitas em grego. Então, a primeira já é em grego, não tem Bíblia cristã escrito em hebraico, aramaico, nada disso. A Bíblia cristã é escrita em grego, depois, posteriormente, em latim, e depois vieram as outras traduções. Mas o primórdio em grego, por isso que a gente traz essas palavras originais. Então, presbíteros, em grego, é um ancião, né, de idade, então pode ver que tem que ter experiência, né? É líder de dois povos, avançado na vida, é um ancião, é um sênior. Então, é alguém que já vivenciou, que tem experiência, né? Se a gente fosse pegar a palavra original ali do grego, né? É pessoas com liderança, né, nata, tem uma liderança natural, tem uma vivência, por isso que é um ancião que tem idade, porque já percorreu, né, a estrada de um certo conhecimento, então ele consegue, de certa forma, ser esse líder e ser o exemplo aí, ou aquela pessoa que conduz as igrejas primórdias. E também nós vimos aqui que temos também a nota C aqui em presbíteros, né? Então, organização Beerlemo, vimos o que é o presbíteros, né? O significado lá do grego, e agora essa nota C também da Bíblia de Jerusalém, e vamos para ela. Segundo um costume do antigo Israel e do judaísmo, as primeiras comunidades cristãs, tanto em Jerusalém como na diáspora. Então, o que é diáspora, pessoal? É quando começa a perseguição e quem estava em Jerusalém ali, os apóstolos, né, primórdios, aqueles seguidores do Cristo, né, que antes nem tinha o nome de cristão, no começo eles tinham o nome dos homens do caminho, né, porque eles ficavam ali numa
numa estrada, né, que saía de Jerusalém e ia para Jope, para o porto. Então ali era um caminho que ia para o porto, e ali eles ficaram conhecidos como os homens do caminho, inicialmente, até que Lucas, o evangelista, sugere, né, aquele que segue Cristo como sendo o cristão, e daí em diante passa a ser chamado como cristão. Então, aqui ele vai falar aqui da diáspora. A diáspora é quando há as pessoas se espalham, né? Saem daquela concentração e vão para outras regiões, né? Então é conhecido como diáspora. Então, quando lá em Jerusalém começa a perseguição iniciada por Saulo de Tarso, ainda Saulo não conhecia Jesus, então Saulo de Tarso inicia a perseguição, há uma diáspora, né, uma fuga dali, porque estava sendo perseguido, e os discípulos acabam indo para várias localidades. Vocês veem, nada é por acaso, né? Há uma perseguição, então eles saem de Jerusalém e aí eles começam a difundir cada apóstolo em uma região diferente. Uns foram para o Egito, outros foram para a Ásia Menor, e saíram ali a fazer a propagação do Evangelho de Cristo. Então, como na diáspora, tinha à sua frente um corpo de presbíteros, anciões, segundo o sentido etimológico da palavra presbítero, né? Se a gente for pegar a origem de presbítero, vai dar ancião, ou notáveis. Olha que legal. Então, segundo aí essa tradição, né, o costume de Israel e também do judaísmo, sempre tem os anciões ali. A gente vai lembrar do Sinédrio, né? O Sinédrio era ali para o povo hebreu, à época de Jesus, um agrupamento, né, uma reunião daquelas pessoas que conheciam a lei da Torá, e esse sinédrio era formado por 72 membros, aonde a maioria era ancião. Então, são pessoas que viveram muito, que aprenderam muito, que conhecem muito, e eles conseguem ensinar as outras pessoas, ser o mestre, né, de outras pessoas, como temos referência, Saulo de Tarso tinha como mestre o grande Gamaliel, que ele era um ancião e um membro do Sinédrio. Então, é bem interessante essas observações aqui no verso 5. Então, vamos para o verso 6, pessoal. Verso 6, cada qual devendo ser como te prescrevi. Então, cada qual deve ser o quê? Quem que deve ser? Os presbíteros, né? Eles precisam ser conforme Paulo descreveu para Tito, né? Homem irrepreensível, esposo de uma única mulher. Então, a gente vai lembrar a tradição lá, antigamente, até dentro do povo hebreu, é óbvio, a gente sabe isso, está nas escrituras, né? Que eles tinham várias mulheres diferentes, às vezes as escravas eram também mulheres, também tinham filhos, né, com os senhores. Então, se a gente lembrar o início lá de Jacó para formar as 12 tribos, a gente vai ver que tinham mães diferentes, né? Os filhos de Jacó tinham mães diferentes, e gerava alguns conflitos. É só a gente ir lá pesquisar e estudar na Bíblia hebraica, a gente vai ver essas histórias. Então, aqui, por isso que ele fala de ser esposo de uma única mulher, não precisa ter mais mulheres, né? Cuja os filhos também tenham a mesma fé, porque não adianta o presbítero, o ancião, acreditar e o resto da família não, porque antigamente lá o agrupamento, né, da família era muito importante todos ali serem da mesma fé. Por quê? Porque as igrejas eram feitas nas casas das pessoas. Esse também é um dos motivos, né? E não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação. Então vamos lá. Irrepreensível, vamos buscar essa palavra aí, irrepreensível. O homem tem que ser repreensível. Nós pegamos aqui do grego koiné, o irrepreensível, anekletos, que não pode ser julgado, né? Irreprovável, não acusado. Então, aquele que tem uma vida
idônea, uma vida correta, que segue as leis da sua época. Então, que ele seja irrepreensível, que ninguém possa acusá-lo de nada. A fé, pegamos aqui o pistos, né? O pistos, que que é verdadeiro, que é fiel, alguém que mantém a fé com a qual se comprometeu, digno de confiança. Então, tem que ser uma pessoa que tem a fé, que é digno de ser confiável, né? Então, o presbítero, ele precisa ser, né, repreensível, que tenha uma fé, um verdadeiro, que ele seja fiel àquela fé verdadeira, independentemente da situação. Então, nós sabemos, né, hoje, podemos olhar para trás e ver que o cristianismo primórdio, ele tinha a perseguição, né, como uma das características do desenvolvimento dessa religião. Por isso que no começo a essência do cristianismo ela era muito preservada, porque quem não fosse que tivesse a fé, que fosse irrepreensível, ele não ia aderir a essas fileiras cristãs, porque qual era o interesse? Ele ia ser perseguido, os bens dele possivelmente ia ser retirado, então só entrava mesmo nessa fileira do cristianismo primórdio, né, ali inicial, aqueles que tinham realmente o conceito, a fé, acreditava mesmo no idealismo das palavras do Cristo. Aí ele adentrava porque as consequências, né, no começo não eram tão favoráveis. E a insubordinação, ela vem da anipotectos, que é a não submissão, que não pode ser sujeito ao controle. Então, aquele que a gente não consegue ter o controle, no começo do cristianismo, né, essa característica não era muito boa, que era teimoso, que não era obediente. Então, eles precisavam de pessoas que entendiam o cristianismo, que aceitavam o cristianismo e que conseguiam seguir as regras necessárias e ficar dentro das fileiras para manter a pureza original dos ensinos do Cristo. É bem interessante isso, porque a gente pode trazer para as nossas vidas também, né? O quanto que eu sou teimoso às vezes e ficar ali na mesma situação, passando pelas mesmas coisas e agindo da mesma forma, buscando resultados diferentes. Então, se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer algo diferente. Então, que nós todos, possamos refletir, né? Será que eu não estou sendo teimoso em alguma situação da minha vida que eu preciso fazer algo diferente para que o resultado seja diferente? Fica aí as nossas reflexões. Vamos então para o verso 7, pessoal. Verso 7, porque é preciso que, sendo ecônomo das coisas de Deus, o episcopo, agora está, né, trocando a palavra, né, presbítero, episcopo, seja irrepreensível, de novo, né, o, o presbítero irrepreensível, o episcopo irrepreensível, não presunçoso, nem irracível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto. Aqui ele está falando, né, as características que não pode ter no episcopo. Aquele, né, ele não pode estar envolvido em beber muito vinho, a pessoa não pode ser muito violenta, não pode ter interesses, né, financeiros, não pode ser irracível, né, aquela pessoa que não pensa, reage de maneira com ira, com agressividade. Então, aqui são as características de que não pode ter esse episcopo. Então, ecônomo, né, vem de ecônomos, que é o administrador de um lar ou dos afazeres do lar. Então, de novo, sempre está voltando a palavra que eles usaram lá, né? O economos, que é a palavra grega,
ele está colocando como administrador doméstico, né, do lar. Lembrando de novo, as igrejas eram feitas nas casas, né, das pessoas. Né? Então, ele é um administrador, um gerente, um superintendente, né? Seja nascido livre ou como era geralmente no caso lá, um liberto, um escravo que viveu muito tempo ali e era liberto, né? Um escravo liberto, ou até mesmo um escravo para quem o chefe ou o senhor da casa ou o proprietário tinha confiança e dava a administração dos seus afazeres, né? O cuidado das receitas e das dispensas. Então, até a parte financeira ele cuidava, né? O econômico nessa palavra, né? E o dever de repartir a porção própria para cada servo, até mesmo para as crianças pequenas. Então, ele era aquele administrador que fazia toda o gerenciamento da comida, do dinheiro, do senhor ou dele próprio, etc. E se a gente for lá no verso, vamos voltar no verso que é interessante, Paulo escreve que ele é o econômico das coisas de Deus. Então, ele é o administrador das coisas de Deus aqui na Terra. Olha que legal quando nós vamos vendo palavras por palavras aqui dentro dos versos que Paulo envia para Tito. Então, está falando assim, ó, o episcopo, ele vai ser aquele que vai administrar, que vai repartir, que vai ser o gerente, que vai gerenciar as coisas de Deus dentro da comunidade cristã nascente, dentro da igreja que era feito nos lares da pessoa. É bem interessante isso, né? E seguindo o episcopo, de novo, né? Episcopos, que é a palavra em grego, né? Que vai ser o supervisor, a pessoa encarregada em verificar se aqueles sobre a sua supervisão estão fazendo corretamente o que tem que fazer, né? O curador, o guardião ou o superintendente das coisas. Então, o episcopo vai ser o econômico de Deus, então ele vai ser o supervisor de Deus na comunidade. Olha que forte o entendimento dessas palavras de Paulo, que muitas vezes nós lemos, ou às vezes nem lemos, mas quando lemos não temos esse entendimento mais profundo, né? Paulo falando que o episcopo vai ser o gerente das coisas de Deus dentro da comunidade cristã. Muito fortes essas palavras, muito interessante. Por isso que ele fala sobre a característica, né, de como que tem que ser o episcopo. E aqui, ávido de lucro desonesto, né, que é o Aiscrokerdes. É difícil a palavra, hein? Aiscrokerdes, alguma coisa desse tipo, né? Lembrando sempre, não sou formado em letras, não estudei o grego, aqui é mais um esforço, uma curiosidade, então se eu estiver falando de maneira errada, não é certo, não é mesmo, porque aqui o que eu tenho é a boa vontade de tentar trazer algo diferente. Então, essa palavra em grego, a gente vai buscar o significado, é aquele que é ansioso pelo lucro, ilegítimo, né? Desonesto, ganancioso por dinheiro. Então, não pode ser para quem é cristão, se a pessoa é considerada cristã, ela não pode ter ganância. Não está falando que não pode ter dinheiro, né? Não está falando que não pode ter lucro legítimo. Ele está falando que não pode ter lucro ilegítimo. Então, se nós estamos nas fileiras buscando o nosso recurso financeiro, está tudo certo, sem ganância pelo dinheiro. São essas palavras que temos que observar hoje no nosso comportamento. Eu estou atrás de lucro ilegítimo, eu sou uma pessoa que tem uma ganância, eu coloco energia em busca aí desse dinheiro, não apenas a energia normal, né, do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso suor, mas daquela energia a mais, com muita ganância, com muita, né, colocar muita vontade ali nas coisas materiais. Então é isso que nós temos que ficar atentos aqui, porque o cristianismo vem falar sobre isso, né? Sobre aquele que está buscando as coisas de Deus
ele não pode estar buscando as coisas da matéria com mais intensidade que ele busca as coisas de Deus. Para o verso 8, aqui vem bem interessante esse verso, porque ele vai falar sobre agora as qualidades, né? Falou como que não poderia ser, agora vai falar das qualidades desse episcopo. Ele tem que ser, ou do presbítero também, hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso e disciplinado. E aí agora, gente, nós vamos palavra por palavra desse versículo, que é importante nós mirarmos nessas qualidades para nós mesmos, né? O hospitaleiro vem de Filóxenos, que é generoso para com os visitantes. Então, que nós possamos ser generosos para aqueles que vêm em busca de nós, independente de cor, de raça, de religião, lembrando sempre que Jesus não fundou nenhuma religião. O que ele fundou, o que ele deixou aqui foi a vida dele como exemplo para que nós possamos segui-lo, né, passo a passo. Por isso que aqui o nosso projeto chama Nas Pegadas de Paulo de Tarso, porque Paulo seguiu as pegadas de Jesus quando ele esteve aqui entre nós, ambos, né, difundindo esses conceitos, né, de sermos pessoas melhores, humanos, mais humanos, independente de religião. Paulo vai aos gentios, independente de religião, ele vai fazer o fundamento do cristianismo, né? Infelizmente, nós lá atrás que deturpamos todo a pureza do cristianismo primitivo. Perdão. Então, a bondade, né? Filágatos, né? Então, que ama a bondade. Então, a palavra que está lá no grego é filágatos, né, para dar o bondoso, mas o bondoso é aquele que ama fazer as coisas boas para os outros. Olha só que forte, né, para nós aqui, para a nossa reflexão, para sermos cristãos, temos que amar, fazer as coisas boas, né? Ponderado, Chefron. Então, Chefron é o ponderado, né? De mente sã, equilibrado nessa palavra, né? Chefron, que tem o entendimento aí de pessoas equilibradas, que freia os próprios desejos. E aqui a gente faz uma comparação, peço licença aqui, para os estudos das civilizações antigas, que tem aqui também nesse canal, nas Pegadas de Paulo de Tarso, quando ele vai falar do Bhagavad Gita, né, das ideias védicas, hinduístas, né? Krishna vai falar que a gente tem que se libertar, não se apegue a seus desejos. E aqui a gente vê uma correlação para não dar vazão aos desejos, e sim é aquele que freia os desejos, os impulsos. Ele é moderado e ele tem autocontrole, ele é autocontrolado. Então, quando essa palavra vem, né, o chefron, que é o ponderado, serve para a gente trazer aqui para os nossos dias como que isso é alinhado às escolas de aprendizes do evangelho, né, do autoconhecimento, para que nós freemos os nossos impulsos, os nossos desejos, que desenvolvamos em nós o autocontrole das nossas paixões, das nossas ações. Então, olha só, ele falando isso para Tito há mais de 2000 anos atrás, né? Sempre lembrando isso, e isso serve para nós atualmente. Vamos para o próximo, justo. Esse é bem legal, que é o dikaios. Então, dikaios, na palavra lá que foi traduzida como justo, é aquele que observa as leis divinas num sentido mais amplo, reto e virtuoso, que guarda os mandamentos de Deus. Então, quando a gente vê lá justo, né, tem que ser justo, muitas vezes eu vou falar por mim, né, eu entendi, ele tem que estar ali, né, justo, ser justo com as pessoas, né, não tentar buscar o equilíbrio.
mas na palavra do grego de kaios, quer dizer que ele tem que observar os mandamentos de Deus, as leis divinas. E hoje a gente sabe, né, que foi já perguntado aonde está escrito a lei de Deus, está escrito na nossa consciência. Então, nossa consciência é aquele que vai fazer o balizamento das nossas ações. E aqui, né, a tradução de justo, mas são aqueles, né, virtuoso, que segue o caminho reto, que guarda os mandamentos de Deus. O próximo é piedoso, né? Piedoso é o ócios, palavra no grego, né? Ócios, que é purificado de pecado, livre da iniquidade, né? Que vai observando religiosamente cada obrigação moral. Ele é uma pessoa pura. Então, o piedoso lá, né? Às vezes é que ele tem piedade, né? Tem dó das pessoas, a gente vai pegando, e vou falar por mim, né? Eu vou tendo essa interpretação hoje, eu já sei que não é só isso. É muito mais, né? Ócios, é pureza dos pecados, livres, né, da iniquidade, né, fazer, observar, quando está aqui observando as obrigações morais, é seguir as obrigações morais que estão escritas na nossa consciência. E aqui a última palavra, que é o disciplinado, que é o encrates, 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 que quer dizer forte, robusto, que tem poder sobre, possuído de algo que domina. Então, disciplinado é aquele que se domina, né? Que se modera, restringe, que se controla, que tem temperança, temperado, continente. Então, nos estudos que nós estamos fazendo agora da Grécia Antiga, Pitágoras ele vem falar sobre a temperança, né, de você ter o equilíbrio, né, ser uma pessoa equilibrada. Temperança é aquelas pessoas que têm o equilíbrio, que não perde o equilíbrio, que o meio não deixa ela sair do equilíbrio. E a gente vê isso em todas as tradições religiosas também da antiguidade, né, do passado. A gente vê bastante. Então, essa foi a última palavrinha lá do verso 8, e agora nós vamos para o verso 9, o último verso, o último versículo desses estudos de hoje, de tal modo, fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que a contradizem. Então, aquela pessoa que também tem um poder aí de argumentação, de conhecimento, para poder refutar os que contradizem a doutrina nascente. Então, olha como que era complexo aí o presbítero ou o episcopo na igreja nascente, né? Tinha que ser alguém muito especial, mas a gente sabe que o plano de Deus deixou várias pessoas especiais aí nesse momento, em várias civilizações diferentes, cidades diferentes, continentes diferentes, para que o plano divino se concretizasse no nosso planeta. É bem interessante, né, a gente observar isso. Olha a complexidade que tinha que ter uma pessoa naquela época, mais de 2000 anos, e mesmo com toda essa dificuldade, o cristianismo foi em frente e chegou até os dias de hoje, e que nós possamos voltarmos lá atrás, é o que nós estamos tentando fazer aqui, beber da fonte lá inicial do cristianismo mais puro possível, para ter esse entendimento e trazê-lo, esse cristianismo mais purificado aqui na nossa vivência do dia a dia. Então vamos lá. Pegamos aqui então refutar, né, que é o elenco, que tem o sentido elenco, tem o sentido de sentenciar, refutar, né? Confutar, geralmente com implicação de vergonha em relação à pessoa sentenciada. Então, quando você, essa palavra aí, né, que eles usaram, quando você vai lá e vai refutar, né, aqueles que estão contradizendo,
vai dar um sentido de vergonha para o outro, que está fazendo algo, né, que não é tão legal. Né? Por meio de evidências contraditórias, trazer à luz e expor. Olha como que isso está na nossa moda hoje, porque hoje o fake news, né, aqui as notícias falsas, né, as palavras em português, notícia falsa, que a gente vê em todo lugar, né, que vem trazendo uma ideia, e aí Paulo está falando, nossa, você precisa trazer à luz, né, expor, trazer aí o contraditório, então esse episcopo tinha que ter também essa habilidade, vamos dizer assim. E contradizem, né, que é o antilego, que fala contra, que contradiz, opôs se alguém recusar a obedecer-lhe, declara-se contra ele, né? Contra qual? Contra a ideia cristã, recusar manter qualquer tipo de relacionamento com, então ele recusa, né? E essa palavra é aquela que contradiz, é aquela pessoa que está recusando ter um relacionamento com o cristianismo, com as ideias cristãs. E aqui, por fim, para a gente poder trazer aqui também um panorama geral do verso 1 ao verso 9, Champlin, nos seus comentários, né, desses versos, né, comentários de Tito, do capítulo 1, do verso 9, vai falar do reto ensino. Então, aqui ele está falando do reto ensino, da expressão típica das epístolas pastorais. Lembrando que nós estamos aqui na epístola pastoral, né, dita como pastoral, que é a epístola, desculpa, carta a Tito, e também as cartas 1 e 2 a Timóteo. Então a gente vai conseguir pegar essa referência também quando formos estudar a primeira carta ao Timóteo, no capítulo 1, no verso 10, a gente vai pegar essa ideia aí do reto ensino, né, da ideia das pessoas estarem mais retas possíveis dentro do nosso do ensinamento cristão que Paulo passa lá tanto para Timóteo como para Tito. Aqui nós estamos estudando a carta de Tito, e esses ensinamentos aí do ensino reto, né, dessa coisa de termos aí uma postura, de termos a nossa vivência, vamos dizer assim, mais alinhado possível aos valores cristãos, ela é mencionada nessas, né, nós estamos estudando isso, é mencionado nessas cartas, nessas epístolas, e elas devemos trazer ela para o nosso dia a dia e nos esforçarmos em seguir esse caminho reto, né, para assim transcender as nossas dificuldades na matéria. E aí, para o próximo estudo, a gente vai continuar estudando ainda, então nós vamos ficar ainda na responsabilidade dos dirigentes, né, que é aquela estrutura. Estudamos hoje, ela começa no capítulo 1, no verso 5, então nós estudamos de 5 a 9. No próximo estudo, nós iremos estudar de 10 a 16 e terminarmos o capítulo 1 da epístola. Então, no próximo vídeo, nós vamos encerrar o capítulo 1. Se Deus quiser, vai dar tempo da gente encerrar o capítulo 1. Lembrando que essa estrutura, a responsabilidade dos dirigentes, vai até o capítulo 2, no verso 10. E aí, nos próximos vídeos, nós entraremos, né, os próximos estudos, entraremos no capítulo 2. Mas, na próxima, nós vamos fazer capítulo 1, verso de 10 a 16. Quem estiver acompanhando aqui, quiser já depois que ver esse vídeo também, dar uma estudada lá, dar uma lida nos versos e depois fazer uma comparação do que compreendeu lá e do que nós estamos trazendo aqui, e se isso faz algum sentido, traz algum sentido aí para a nossa vida, os nossos estudos e etc. Então, agradeço demais aí a compreensão de todos, muito obrigado por estarmos juntos, estudando esses versos. Espero que isso possa trazer algum tipo de reflexão, alguma ação prática na nossa vida, no nosso comportamento, nos nossos sentimentos, nas nossas relações, nas nossas experiências. Que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo, pessoal. Até o próximo estudo.